Olá, seja muito bem-vindo a mais ensinamento do livro Ou Você Perdoa ou Você Adoece, e hoje iniciaremos o 7º capítulo com o tema Cuidados Importantes na Terapia do Perdão. E vamos aqui rever alguns cuidados que José experimentou na terapia do perdão, e depois vamos analisar os preventivos bíblicos por ele aplicado. Bem, José, ele foi prejudicado e desfavorecido pela hereditariedade. Foi censurado e desacreditado pelo pai. Foi acusado e difamado pela esposa de Potifar. Foi condenado e aprisionado por Potifar. Foi desapontado e esquecido pelo copeiro. Esses incidentes na vida de José são citados na Bíblia para ilustrar algumas das maneiras pelas quais somos feridos por outros e com a dor de poder rapidamente converter-se em amargura. A vida é dura. Muitas coisas rudes, injustas e imerecidas acontecem a todos nós. Essas experiências, elas começam cedo e prosseguem como campanha frequente durante toda a nossa vida. São, sem dúvida, situações desagradáveis e difíceis, mas as emoções negativas que são causadas, elas devem ser liberadas. Se essas emoções não forem trabalhadas, mas somente reprimidas, elas terão um efeito desintegrador em toda a nossa personalidade. Não pode haver inteireza física até que haja a cura do perdão no coração. Você precisa aceitar e liberar as mágoas emocionais do passado se quiser ter um futuro saudável. Parece que a graça de Deus, a despeito de todas as dores, José foi capaz de manter um coração livre de amarguras, de incredulidade, de ódio, de inveja e de medo. Ele conseguiu permanecer notavelmente liberto dos traços da amargura e pôde se tornar uma pessoa frutífera para a glória de Deus. Não permitiu que o espinho do passado demorasse a sair de dentro dele. Ele podia recordar as experiências infelizes, porém não demonstrava emoções negativas. Ele permaneceu livre e objetivo. Como é que ele obteve sucesso? Qual foi o segredo de José? O que nós podemos aprender com a vida e com outras passagens das Escrituras que nos capacitam para a solução de amarguras e porventura estejamos remoendo? Como é que nós podemos nos libertar da amargura proveniente de outras tristezas, que inevitavelmente percorrerão nosso caminho? José, ele utilizou várias prevenções bíblicas contra a amargura e você também pode empregá-las na sua vida. Não duvidou do amor e da soberania de Deus, isso em Gênesis 50:20. Muito antes do apóstolo Paulo escrever ao Romanos, capítulo 8, versículo 28, José o praticou. Estava firmemente convencido de que Deus decreta e governa e não permitiria que nada o acontecesse a ele que o destruísse o seu potencial e atrapalhasse o plano do Senhor para a sua vida. Muito antes do apóstolo Paulo escrever ao Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, José o praticou. Ele estava firmemente convencido de que Deus decreta e governa e jamais permitiria que nada o acontecesse a ele que destruísse o seu potencial e o atrapalhasse para com o plano do Senhor para a sua vida. Acredito que aceitava o fato de que mágoas e desapontamentos faziam parte da existência, mas optou por não permitir que o transformasse numa pessoa amarga, mas sim em um homem melhor. José adotava uma posição muito positiva,
para com a ofensa negativa e contra também o ofensor. Ele estava certo do amor de Deus por ele e do controle divino em cada incidente. Ele sabia que Deus os utilizaria para o bem, se respondesse à dor adequadamente. José, ele tinha a convicção que o Senhor permitiria e utilizar os ventos passados da sua vida para levá-lo à posição que mais tarde ocupou. Isso o libertou da amargura de um passado muito doloroso. E ele tinha certeza que nada ocorreria em sua vida se não fosse por um determinado propósito de Deus. Como que é a fé, né, gente? A fé é realmente linda e brilhante, né? A fé é você acreditar naquilo que você não vê e ter a certeza no seu coração, né, no propósito de Deus para com você. Acontecimentos ocorrem sem a sua permissão? Você crê que existe um objetivo para tudo o que acontece com você? José, ele não remoía mágoas. Alguém já aconselhou: escreva as ofensas na areia e os favores na rocha. Não há registro que José se lembrasse de que lhe ocorreu de negativo. Deixava todas aquelas situações irem embora. Escolheu não remoê-las. Até colocou o nome de Manassés em seu filho mais velho, que literalmente significa fazendo-me esquecer. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Gênesis 41, 51. José estava mostrando que resolvera não lembrar de todos os tristes eventos da sua vida. Ao segundo, chamou de Efraim, pois disse-lhe: Deus fez-me próspero na terra da minha aflição. Gênesis 41, 52. Estar aberto a esquecer e ser frutífero são atitudes muito relacionadas. Você não poderá ser frutífero na vida e nem no ministério sem que tenha tratado as mágoas do passado. José não permitiu que o ressentimento criasse raízes. A mágoa é o início da amargura. Se você não lidar rapidamente com esta ferida, ela pode facilmente fincar raízes e criar todos os tipos de problema para você e os outros. Eis porque o escritor de Hebreu diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela sejam muito contaminados. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Devemos então tratar nossas mágoas bem como atitudes erradas que mantemos contra os outros, o mais rápido possível. Torna-se difícil tratar delas após criarem raízes profundas. Este é um fato bem verídico. José, ele não se mostrou vingativo. Uma das reações mais naturais e imediatas ao sermos afligidos é o desejo de vingança, tornando-nos amargo e ofensivo. Portanto, cresce a obsessão com pensamentos de revanchismo. O lema passa a ser: você vai ser só? Não há registro de José ter agido em represália, mesmo quando teve oportunidades perfeitas. Quando seus irmãos se ajoelharam perante a ele, com medo e culpa devido ao modo de como o trataram, tinham consciência de que José poderia fazer com eles. Porém, José os tranquilizou com estas palavras. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso
Acaso eu estou em lugar de Deus? Gênesis 50, versículo 19. Exemplificou Romanos no capítulo 12, versículo 19. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. José, ele não permitiu que o passado afetasse o seu futuro. As antigas ofensas não se tornaram obstáculos. Ao invés disso, ele as utilizou como degraus. Sabia que a volta constante ao passado seria uma força destrutiva. Não havia nada que pudesse fazer para modificar o que acontecera. Então, ele optou por viver no presente e futuro, ao invés de desperdiçar a sua energia com o que passara. Você permitirá que as dores passadas roubem a sua bênção? Que Deus quer lhe ofertar no presente e no futuro? De modo algum. José não permitiria que isso acontecesse a ele. Não deixe que o seu futuro seja amarrado pelo terror do passado. José abençoou os que lhe magoaram, em pelo menos 4 ocasiões distintas. Tomou a iniciativa de retornar bem por mal. Isso mostra em Gênesis 42, versículo 17 ao 18, versículo 25, no capítulo 43 de Gênesis, do versículo 23 a 25, e no capítulo 44 de Gênesis, no versículo 1. Não permanecia na defensiva, nem simplesmente vislumbrava maneiras de ministrar àqueles que ofendiam. Que atitude liberadora é essa, não? Você pode, de um modo muito criativo, utilizar a ofensa para atender às necessidades do ofensor e depois pedir a Deus para usá-la de maneira a ministrar-lhe. Faça dessa situação uma oportunidade para ser uma bênção. No processo da sua atitude, mudará em relação ao que o afligiu. Eis porque José permanecia notavelmente livre de qualquer traço de amargura. Talvez você não tenha sido capaz de agir dessa forma e, portanto, foi afetado pela amargura. Quer libertar-se de todas as consequências devastadoras. Primeiramente, confesse a Deus o seu ressentimento e o seu ódio. 1 João capítulo 1, versículo 9. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Em segundo lugar, assuma total responsabilidade por suas próprias atitudes em relação aos que ofenderam. E em terceiro lugar, modifique o foco da concentração do ofensor e dos erros que ele cometeu contra você, para que Deus o perdoe de todos os pecados e ofensas que você já praticou contra ele. Em terceiro, modifique todo o foco de concentração do ofensor e dos erros que ele cometeu contra você, para que Deus o perdoe de todos os pecados e ofensas de que você já praticou contra ele. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. Lembre-se, os perdoados devem perdoar. Quarto, peça a Deus que faça de você um canal de bênção para o ofensor. Pense em maneiras criativas e específicas pelas quais possa abençoá-lo. Esse capítulo 7 ele é um pouquinho extenso e eu vou finalizar ele por aqui. Vou finalizar nessa parte da história de José, onde nos é perguntado como que ele obteve sucesso, qual foi o segredo dele. E esse capítulo, ele fala que José, apesar de tudo que aconteceu, ele se mantinha totalmente livre. Ele não ficou preso às amarguras e muito menos ao passado, porque ele tinha uma fé absoluta. Ele acreditava que tudo existia um propósito
e que o Senhor o cuidara dele muito bem e que nada lhe aconteceria se não fosse por vontade do Senhor. Então essa fé, essa crença que José tinha em Deus era fantástica. E a história baseada em José nos deixa 4 passos interessantes para as pessoas que são afetadas pela amargura e para que elas se livrem delas. E o primeiro passo é se confessar a Deus todo o seu ressentimento, todo o seu ódio. É abrir o seu coração e falar verdadeiramente, colocar todas as emoções que você está sentindo, tudo o que aconteceu. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é assumir a total responsabilidade pelas suas atitudes. O quanto que eu sou responsável por essa ação, né? Em relação às pessoas que me ofenderam. Qual é a minha parte de responsabilidade nisso? Assumir isso é o segundo passo. E em terceiro, ele fala do foco e da concentração, para a gente mudar o foco. Então, se você fica ali focado nos erros que o ofensor causou contra você, você está nas amarras do passado. Então, você não cria futuro, você cria mais das mesmas emoções. Então, é você mudar o foco, é você olhar para o seu presente, para o seu aqui e agora e construir o futuro que você deseja com os bons sentimentos que você tem agora. E o quarto passo é pedir a Deus que você seja um canal de bênção para o ofensor, que Ele te dê formas criativas e específicas pelas quais você possa abençoá-lo. Muito lindo isso, né? E, gente, para a gente não ser injusto, é importante, é muito importante a gente ter cautela para que a gente não seja injusto, para que a gente assuma a nossa responsabilidade, para que a gente trabalhe verdadeiramente o perdão no coração. Então, a história de José, se você não conhece ela ao todo, eu recomendo que você a busque. É uma história muito linda e de uma profundidade muito grande e que vale a pena. Os exemplos e os ensinamentos de perdão em toda essa história são de grandes valores. E o quanto José foi próspero e o quanto que ele prosperou a sua família e toda uma nação. Então veja bem, você é um instrumento. Você é um instrumento para liberar não só o perdão, mas como para trazer a abundância para você, para a sua família, para os seus descendentes. Livre-se então de todas as cargas, das amarras do passado, de tudo isso que angustia. Lembre-se desses 4 passos importantes. Um beijo grande e a gente continua esse capítulo 7 amanhã.